Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, eu prometi para vocês uma aula sobre redação. Então, eu quero avisar para vocês que essa vai ser a aula de número 01, tá bom? A primeira aula de redação. É importante que vocês entendam o seguinte, essa aula é uma aula resumida, pessoal. Então, nós vamos ter outras aulas, nós vamos ainda estar externando alguns detalhes de uma forma mais minuciosa, mas hoje, com a aula de hoje, você vai aprender o básico sobre redação, com toda certeza, em poucos minutos aí. Então, veja esse vídeo até o final e ele vai ser de grande valia para você, para os seus estudos, para a sua elaboração de redação, seja na escola, seja no fundamental, seja no médio, ou seja até em algum concurso, em alguma prova do Enem, do PAS, que você possa se dar muito bem aí. Esse é o meu maior desejo. Quero dizer o seguinte, anota tudo, tá bom? E qualquer coisa, vê de novo esse vídeo. Para quem já se inscreveu no canal, muito obrigado, eu estou muito feliz com os inscritos. Aquele que ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, as notificações, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante tanto para mim quanto para vocês também, tá bom? Isso vai acrescentar o nosso conhecimento, vai enriquecer um pouco mais a nossa vida, e conhecimento é uma riqueza que ninguém pode roubar, com certeza, né? Pessoal, vamos lá. Esse quadro aqui improvisado de hoje, tá bom? A próxima videoaula com certeza, acredito que vai ser numa sala de aula, vai ser bem mais legal, até porque a escola disponibilizou durante esse período de pandemia, distanciamento social, a sala de aula para que a gente possa ir lá e preparar o nosso vídeo, para poder utilizar os materiais, para de uma maneira mais didática, mais dinâmica, que a nossa aula venha render ainda mais. Mas hoje eu estou aqui no quadro improvisado e vai ser ótimo, já vai ser o suficiente, tem os tópicos necessários daquilo que eu preciso me lembrar para poder falar para vocês. Primeira coisa, para eu entender sobre redação, eu preciso entender dentro da língua portuguesa quais os principais tipos de textos que nós temos aqui. Então, nós temos 3 tipos de textos como os 3 tipos de textos principais na língua portuguesa. Quais são eles? Bem, nós temos os textos narrativos, descritivos e dissertativos. Pessoal, narrativo e descritivo, desde quando a gente é pequenininho, a gente escuta falar sobre eles. Então, quando a mamãe começa a contar, era uma vez uma menina com um chapeuzinho vermelho que passeava pela floresta. Aí se ela contar assim, e nessa floresta tinha árvores altas, era muito escura, pedras pequenas, ouvia-se um barulho, estava anoitecendo. Então ela tanto narrou a história quanto descreveu a história. O texto narrativo, ele pode andar junto com o texto descritivo. Por quê? Narrativo, depois nós vamos ter uma aula só sobre esse tipo de texto, mas eu quero especificar que é um texto que tem o pente. A sua estrutura é o pente, é melhor lembrar assim, né? Então, o que é o pente? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, ok? Mas vamos lá, e o texto descritivo? Descreve, pessoal. Quando alguém é assaltado e vai falar sobre como ocorreu, vai fazer aquele boletim de ocorrência, ela está descrevendo tudo o que aconteceu. Então, esses são os 2 tipos de textos que eles andam junto e nós conhecemos muito bem. Mas hoje nós vamos falar sobre os textos dissertativos, e de preferência o dissertativo argumentativo, que é a redação. Texto dissertativo. Bem, vamos lá, vamos dividir um pouco essa palavra. Se a gente olhar para a palavra dissertativo e a gente dividir, primeiro vamos dividir aqui, dissertar. O verbo dissertar vem de expor, né? Vem de externar, vem de explicar. Então, e também se eu cortar só a palavra disse, eu vou lembrar do falar, do dizer, né? Então é o seguinte, textos dissertativos, eles vão ter uma certa exposição, uma certa fala, um certo discurso. E além disso, dissertativo argumentativo. Argumentativo só me lembra uma coisa, pessoal. Quando a mulher tá brava, tá zangada e ela fala o seguinte: seus argumentos são muito fracos para falar comigo. Pronto, acabou. Para mim ali já está dizendo sobre argumentos fracos. Então, o texto dissertativo argumentativo é quando a utilização, né, dos argumentos dentro da sua estrutura de texto, tá? E aí a redação, ela é isso, um texto dissertativo argumentativo. Hoje vocês estão tendo uma aula sobre redação. Para falar mais bonito, você chega e fala: olha, eu tive uma aula sobre textos dissertativos argumentativos. O que é isso? Redação. Vamos lá, continuando. O texto dissertativo argumentativo, que é a redação, é muito importante você saber sobre a estrutura dele, porque a estrutura conta muito. Então tem que ter uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos detalhar cada uma das partes dessa estrutura, só que não vai ser nessa videoaula, tá bom? E algo importante é entender que sempre, na conclusão tem que ter uma proposta de intervenção. Ou seja, se você vai fazer uma redação sobre algum problema social, você precisa
dar uma solução ao problema ou pelo menos uma proposta de intervenção, já que os problemas sociais geralmente são tão difíceis de dar uma solução, mas a gente tem que ter uma proposta de intervenção, a gente tem que ter um ponto de vista, né? Claro que o eu não vai aparecer, vai ser tudo na terceira pessoa, porque o eu vai te eliminar numa redação, vai zerar a sua redação, mas você vai sim expor a sua posição, a sua visão de uma maneira na terceira pessoa, de uma maneira dentro da estrutura da sua redação. Como você vai fazer isso? Por exemplo, a redação é sobre bullying, né? Que é um problema, bullying, né? É um problema muito grande que ocorre bastante nas escolas. Então, o que você vai fazer? Fez a sua introdução pequenininha, nada grande, recomendo 4, 5 linhas no máximo. Falou, apresentou um assunto, porque a introdução é para isso. Lembra que cuidado com a sua introdução, não coloca qualquer coisa, depois a gente vai detalhar isso, mas que não venha a ser tão grande, tipo no mundo, não, resume no Brasil, resume ainda mais no Distrito Federal, faz a sua redação ser bem mais direta ao ponto, ok? Desenvolvimento, você vai fazer o desenvolvimento, recomendo 2 parágrafos, lembrando que o desenvolvimento tem que ser sempre maior do que a introdução e a conclusão, ele não pode ser menor. Então, se você fez ele de 5 linhas, a sua introdução não pode passar de 4 linhas e a sua conclusão também não. Você desenvolveu o assunto, falou como acontece, onde acontece esse problema, nas escolas, nananã. Aí o que você vai fazer depois? Uma conclusão, e na conclusão você coloca a sua proposta de intervenção. Como assim? A proposta de intervenção, o que a gente pode fazer para acabar com o bullying? O que a gente pode fazer para diminuir o bullying nas escolas? Então, a gente tem que fazer mais palestra, a gente tem que orientar mais, deveríamos de imediato falar para a família dos alunos, para os alunos somente, o professor tinha que colocar isso em atividades, enfim, sua proposta de intervenção vai trazer, de fato, uma intervenção ao problema social que está sendo abordado na redação. Tá? Depois eu vou explicar cada estrutura em uma videoaula, bem mais devagar, bem melhor, para que a gente possa entender sobre redação. Mas hoje você só precisa entender o básico. Ela precisa ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso bem organizado em parágrafos, letra bem legível. Outra coisa importantíssima, pessoal. Plágio é crime. E aquilo que é crime é errado. Então você não pode plagiar. Nunca use uma fala que não é sua e coloque na sua redação como se fosse sua, sem você fazer uma citação. Então, se tem um texto motivacional, se você pegou parte de um texto motivacional, se você lembrou de alguém, coloca lá, segundo as estatísticas do texto motivacional da OMS. E aí lembrando que se você fez alguma abreviação, você precisa especificar qual é aquela abreviação, Organização Mundial da Saúde, enfim, você vai ter que sempre colocar a fonte de onde você está retirando, porque plágio é crime, tenha cuidado com isso. Fica aí a aula de hoje, essa aula não pode passar de 10 minutos, porque ela é uma aula introdutória sobre redação, tá bom? A gente vai ter ainda uma videoaula completa sobre toda a estrutura. Hoje eu só não quero que vocês esqueçam que uma redação é um texto dissertativo argumentativo, que ele precisa ser feito com muitos cuidados, que é muito importante, tá bom? Pensar, repensar, utilizar o rascunho primeiro, fazer o rascunho da melhor maneira possível para depois você passar a redação. Não pode ser algo extenso, ele tem várias regrinhas básicas. Se você errou, passa só um traço, nada de fazer rabiscos. E tenha um cuidado muito grande, lembre de estudar a bancada que vai te avaliar, porque isso é importantíssimo também. E aí depois eu vou dar mais dicas para vocês. Primeira aula para os alunos, para vocês que estão acompanhando, essa foi a minha primeira dica. Tenha uma estrutura, sua redação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Lembrando que redação é um texto dissertativo argumentativo, faça sempre uma proposta de intervenção na sua redação, pelo menos. E também nunca use o eu, tá? Ela é feita sempre na terceira pessoa. E é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenham entendido. Guardem já essas primeiras dicas e nós teremos mais aulas por aí.